Salve, salve, minha rapaziada! Chegando aqui para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo para falar de futebol americano e hoje New York Giants, Russell Wilson é o novo quarterback da equipe. Vamos debater um pouco sobre como é que tá a carreira do Russell Wilson, o que ele pode entregar para o time em 2025 e quais devem ser os planos, né, da equipe para essa próxima temporada e para os próximos anos, principalmente pensando na posição. Não esqueçam, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo para que cheguem cada vez mais num número maior de pessoas, para que a gente consiga crescer a nossa comunidade e sigam @LandingZoneBR, tanto no Twitter quanto lá no Instagram, certo? Também não podia deixar aqui, né, novamente pedir desculpas antecipadas a vocês, caso dê alguma travada no vídeo, que é o problema na câmera que eu vou resolver, prometo que eu vou resolver até o fim dessa semana. Vou mandar para algum técnico, né? Vamos ver o que pode ser feito, mas enfim. Russell Wilson é do New York Giants. O que a gente pode esperar? O que eu achei desse movimento? Um pouco, né? Para quem não se lembra do contexto da carreira do Russell Wilson, ele já foi campeão do Super Bowl no Seattle Seahawks. Ele, até 2020, ainda estava num nível muito bom, né, de futebol americano. Em 2020, ele tem quase 5.000 jardas totais, mais de 40 touchdowns, apenas 8 interceptações. Então, era um jogador que realmente rendia num nível muito alto, até não tanto tempo atrás assim. Né? É um cara que sempre teve alguns problemas, principalmente explorando o meio do campo, mas que conseguia explorar a partir do atleticismo dele com as pernas e também bolas longas, principalmente, sempre foram os pontos principais do seu jogo. Aí em 2021 ele já tem um ano um pouquinho mais abaixo, né? 25 touchdowns, 6 interceptações, quase não chega a 3.000 jardas. E aí ele começa a ter alguns problemas, um desgaste na relação dele, tanto com a diretoria naquele momento, quanto com o Pete Carroll, né? Ele começa a sentir que o time não tinha mais a mesma confiança nele, não consegue ter, né, as conversas para renovação não andam tão bem, e aí ele acaba sentindo ali que é o momento de se despedir, começa a dar algumas entrevistas e pede para ser trocado. Naquele momento, o Denver Broncos gastou e gastou muito para trocar pelo Russell Wilson. Tenho aqui exatamente a escolha foram duas escolhas de primeira rodada, duas escolhas de segunda rodada, o Tyrande Noah Fant, Drew Lock, o quarterback, e Shelby Harry, né, de linha defensiva, indo pro Seattle Seahawks para a equipe do Denver Broncos receber o Russell Wilson. Então, naquela época, ele foi, né, trocado a um preço de um quarterback que rendia no mais alto nível e foi por muitos anos um dos principais quarterbacks da liga. E ele chega e assina uma extensão com o Denver de 5 anos por 242 milhões, né? Então uma média de 48 milhões por ano. Naquele momento o head coach da equipe era o Nathaniel Hackett. O primeiro ano não funciona tão bem, né? Ele tem 4.000 jardas mais ou menos totais, 16 touchdowns e 11 interceptações. Então, assim, números ruins. Talvez uma das piores temporadas que ele teve na carreira, com certeza até aquele momento. E aí, o Denver Broncos vai lá e faz uma troca pelo Sean Payton, head coach, que estava no New Orleans Saints. Manda uma escolha de primeira e de segunda rodada, recebem Sean Payton e uma escolha de terceira rodada. E não dá certo também. O relacionamento do Russell Wilson nunca foi bom com o Sean Payton, eles tiveram foi um desgaste rápido e que acabou não funcionando, e aí o time dispensa o Russell Wilson no final de 2023. Né, eu cheguei a ler eu lembro um reporte na época na ESPN, se eu não me engano, não vou lembrar quem escreveu, que o Russell Wilson e o Sean Payton foi um relacionamento, né, um casamento forçado, que em nenhum momento deu e nenhum momento esteve perto de dar certo, né? Então eles basicamente foram forçados a estar juntos. O Russell Wilson não tem o estilo de quarterbacks que o Sean Payton gosta, as características de jogo dele não se encaixam muito no modelo, né? E aí acabou simplesmente não funcionando e o relacionamento dos dois não foi bom. Dado esse grande contexto, o Russell Wilson é dispensado e aí o Pittsburgh Steelers contrata ele por um contrato basicamente mínimo, né? Acho que, se não me engano, assinou um contrato naquela época de US$ 1 milhão. Ele ainda estava recebendo e ainda recebe o dinheiro do contrato que ele assinou com o Denver Broncos. Então, para ele valia mais a pena, né, assinar esse contrato pequeno e aí o Pittsburgh Steelers foi lá quem pagou para ele. Ele não começou o ano como titular, ele teve, né, um problema de lesão e aí quem começa o ano é o Justin Fields. E aí a partir da semana 7, que é quando ele virou titular, se tem um questionamento muito grande, né?
principalmente ali com o Mike Tomlin, é por que vai tirar o Justin Fields se o time tá bem? Naquele momento, muita gente criticou. Eu, inclusive, fui um dos críticos. No Twitter, eu falei que eu achava que não, era uma escolha que não fazia sentido. Tá ganhando jogos, tá vencendo partidas e tu vai tirar o Justin Fields pra botar o Russell Wilson. Mas funcionou, né? O Russell Wilson começou jogando bem, não nada demais, assim, os números dele, né? 2.482 jardas e 16 touchdowns em 391 dropbacks, 5 interceptações e 2 fumbles. Então, assim, não são números nem muito bons, mas nem tão ruins assim. O problema do Russell Wilson e da passagem dele no Pittsburgh Steelers é a primeira parte do calendário dos Steelers, ela era mais fácil. Então, tu tem jogos ali que eram muito mais acessíveis para o Russell Wilson desenvolver, para o Russell Wilson entregar naquele esquema de run pass option, pum, bomba no fundo do campo. Aí vai um joguinho terrestre, run pass option, bomba no fundo do campo. E ele, aos poucos, ele foi entregando e quando vê o time tava 10-3, mas depois o time encerra com 4 derrotas seguidas e é eliminado no wild card pro rival de divisão, o Baltimore Ravens. Então, assim, o retrato final é muito ruim, né? Se eu não me engano, dos últimos jogos, assim, dos últimos 4 jogos, ele não chega a ter nem 5 touchdowns. É uma estatística mais ou menos assim. Então, era um ataque que ficou travado, um ataque que ficou previsível. O Russell Wilson, sem o atleticismo que ele teve um dia, nem perto disso, segurando demais a bola, problemas para encontrar os passes no meio do campo, enfim, todos os problemas que ele teve na carreira dele, simplesmente o ataque não fluía. E aí o time chegava na red zone e travava, os Steelers tinham uma dificuldade imensa de fazer touchdown, e aí essa é a imagem final que a gente tem desse ataque e do Russell Wilson. Então, assim, o que é o Russell Wilson e o que foi ele até 2024? É esse contexto que eu dei para vocês, acho que deu para pegar uma visão geral. Para quem não acompanhou o Russell Wilson, nunca viu highlights, muita gente compara o auge do Russell Wilson, assim, com algo parecido com o que a gente já viu do melhor Jalen Hurts. Né? Um cara que consegue produzir com as pernas, que tem alguns problemas para explorar o meio do campo, mas que é muito preciso nessas bolas longas no fundo, que é muito bom explorando o perímetro, explorando para fora dos números, né, com essas bolas mais em profundidade. Muita gente faz essa comparação aí, então do auge do Russell Wilson com o auge assim do Jalen Hurts, né? Eu acho que o melhor Russell Wilson no que ele apresentou na carreira foi melhor que o melhor Jalen Hurts, mas o Jalen Hurts ainda tem muito para apresentar. Enfim, por que o Russell Wilson nos Giants e o que esperar dele em 2025? Eu elenquei aqui algumas coisas. Primeiro, o que esperar dele? O Russell Wilson ele é um cara mais velho, então ele, querendo ou não, vai te agregar experiência, mas ele é mais velho e com os mesmos problemas que ele teve a carreira inteira, só que piorados. Ele é um cara que segura a bola demais no pocket, num time que tem uma linha ofensiva que é frágil. Então eu acho que a OL dos Giants não é suficiente para o estilo de jogo do Russell Wilson. Pode acabar sofrendo, pode ter um número alto de sacks. Ele tem problemas em explorar o meio do campo, sempre teve e agora ainda tem ainda mais. E um dos pontos que ele trazia, que era aquela questão do jogo terrestre, ele não consegue trazer mais. Ele não é mais esse cara atlético, esse cara que consegue produzir com as pernas. Então, isso atrapalha muito no jogo dele, né? Porque os quarterbacks que tem essa arma dupla, né? Tanto bolas de profundidade, ou que conseguem acertar passes, mas também são bons no jogo terrestre, eles geram essa hesitação principalmente nos linebackers, né? Então, poxa, o linebacker, vou deixar aqui o meio do campo para acompanhar esse cara na cobertura, e aí o Russell Wilson pode correr com a bola, mas se eu não acompanhar o cara na cobertura, o Russell Wilson vai lançar uma bomba no fundo do campo e eu posso acabar prejudicando ali a minha secundária. Então, ele não agrega mais isso no jogo dele. Então ele tem aqueles mesmos problemas que ele tinha antigamente, só que agora ainda piores por conta da idade. Ele ainda é um cara que é acima da média, na minha opinião, em bolas em profundidade, como eu falei. Sempre foi a melhor característica do jogo dele e acho que ainda segue sendo. Ele consegue te entregar isso num nível melhor, muito eu acho melhor do que os Giants tinham na temporada passada, né? Se o Malik Neighbors conseguiu produzir com o Daniel Jones e o Tommy DeVito, acho que com o Russell Wilson ele consegue produzir melhor. Não acho que seja, né, uma escolha. Eu não acho que o time fique pior do que. Porque assim, o ataque dos Giants em 2024 ele era muito ruim, gente. Ele era disfuncional. Sabe, o Tommy DeVito, Daniel Jones,
Tu ainda teve ali o Tyrone Tracy, que tu tirou boas coisas, então tu pode ter um jogo terrestre bom. Tu tem o Malik Neighbors, tu tem o Darius Slayton, tu tem o Wan'Dale Robinson. Então são dois wide receivers medianos que podem ajudar. E tu tem o Malik Neighbors, que tem tudo para ser um wide receiver com o Russell Wilson, que produza ainda mais e que já se estabeleça no segundo ano da liga dele como um wide receiver ali de topo da posição. Eu acho que essa contratação ela não salva o emprego do Brian Daboll e do Joe Schoen, porque, assim, o Russell Wilson ele é um cara experiente, ele agrega coisas que o time não tinha na temporada passada, mas ele não é o quarterback do futuro. E a gente já viu como o John Mara ele tá incomodado com o coaching staff dele, ele tá incomodado com os head coaches, ele tá incomodado com o general manager, ele tá incomodado com todo mundo porque o time não consegue encontrar um quarterback. E o Russell Wilson não é esse cara. O Russell Wilson é um tapa-buraco nesse momento. Ele chega para ser um contrato de uma temporada e aí a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se eles vão draftar um quarterback, a gente não sabe se eles vão apostar no Russell Wilson e no James Winston nesse ano. Então, assim, eu não acho que trazer o Russell Wilson salve o emprego do Sean e do Daboll. Não acho mesmo. Eu acho que existe a possibilidade, inclusive, deles draftarem um QB só para eles se sentirem mais seguros, mesmo não gostando tanto do prospecto, mas a gente vai chegar lá. Quarto ponto, na verdade. A mediocridade pode afastar o time de um bom QB no draft de 2026. A gente viu isso acontecendo no draft de 2023. Os Giants estavam mal, estavam brigando ali por uma pique alta, tinham três bons QBs, três QBs melhores do que os QBs que a gente tem nesse draft. E aí quando tu vê, o Tommy DeVito entra, ganha 2, 3 jogos e bum, acabou o sonho ali de ter uma pique no top 3 e acabou a possibilidade de pegar um quarterback melhor. Eu acho que o Russell Wilson em 2025 pode ser a mesma coisa. Ele pode te entregar 7, 8 vitórias na temporada com o ataque produzindo melhor, e aí tu vai ficar numa posição ruim para pegar um quarterback que no próximo draft tenha uma projeção melhor, né? Pensando assim no futuro da franquia mesmo. Talvez tu tenha um Arch Manning, dependendo ali como um quarterback do topo, e que além de toda a história dos Manning com os Giants, tu pegaria um QB bom, mas aí pode acabar não acontecendo. Mas enfim, a gente já tá falando de algo bem à frente. 2 QBs de transição, não entendi muito bem também essa escolha. Se tu já trouxe o James Winston, precisava do Russell Wilson, tu vai com Russell Wilson, James Winston, Tommy DeVito e talvez um quarterback no draft. Não sei, eu acho... Isso me incomoda um pouco. Talvez se tivesse vindo só um, talvez se tivesse vindo só o Russell Wilson, eu não ficaria tão incomodado. Mas eu acho que isso pode indicar que o time, né, já linkando com o próximo ponto, não vai ir de QB no draft. Porque, bom, tu já tem o Russell Wilson, tu já tem o James Winston, eu sei que eles não são o futuro da franquia, mas isso pode indicar que o time, assim, bom, eu não me sinto confortável de, na escolha número 3 draftar um jogador. Eu não acho que o Shadil Sanders valha a escolha número 3. Eu não acho que o Jackson Dart vale a escolha número 3. Eu não acho que vale a pena eu gastar um capital alto de draft para subir e draftar o Ken Ward. Né? Então, assim, draftar um quarterback não é mais obrigação. Tu já tem ali o teu roster de QBs, que inclusive eu trouxe aqui. Tu tem o Russell Wilson de QB1, James Winston de QB2, Tommy DeVito de QB3. Ken Ward no draft, acho muito difícil. Acho que dificilmente os Titans passem ele, e para trocar essa pick 1 com os Titans, eles vão cobrar caro. E o Shadil Sanders na pick 3, agora eu não faria esse movimento. É um quarterback que eu não sou tão fã dele. Eu acho que não, com certeza não vale uma pick 3 no draft. E tu traria ele para no training camp, ele ia perder muitos snaps ali pro James Winston. Ele provavelmente ia passar na frente do Tommy DeVito, então acho que ele começa o training camp como QB3, sabe? Então acho que não me agradaria tanto. Eu acho que vai com esse roster de QBs, pensa num quarterback talvez ali a partir da segunda rodada, um quarterback que tu goste um pouquinho menos, ou até dá um trade up, quando vê ali tu tem ali o Shadil Sanders disponível na escolha 20 e poucos, tu consegue dar um trade up por ele, né? Ou tu, no começo ali da segunda rodada, se o Jackson Dart ainda não tiver saído, dá um trade up por ele, se tu gostar do jogador. Enfim, existem diversas possibilidades. Agora, no momento, a gente não sabe o que os Giants vão fazer na posição, né?
Mas o que a gente tem é Russell Wilson, James Winston e Tommy DeVito estão no time. Eu iria nesse momento com esse roster para temporada. Aí, mas não impede que o time na escolha número 3 pegue um quarterback. Eu não escolheria, tá? Eu acho que a chance do Travis Hunter tá na board é alta. Então, assim, pega o Travis Hunter, pra mim, o melhor jogador do draft. E pensa em quarterback ali, talvez na segunda rodada, talvez pensar um trade-up, né? Se tu conseguir, se tu gostar um pouquinho do jogador, dar um trade-up e ele estiver sobrando. Ou então deixa pro ano que vem. A minha questão com o ano que vem é que eu acho que o Russell Wilson, pela mediocridade, entendo, mediocridade não é algo ruim, é algo na linha média, pode acabar atrapalhando, né, o time num quarterback pensando em 2026 no draft. Mas é muito cedo ainda. Primeiro a gente ainda tem o draft de 2025 para ver se o time vai escolher um quarterback. E aí, se escolher, a gente trata esse assunto de uma outra maneira. Mas no momento acho que o Russell Wilson é uma escolha ok. Não condeno, acho que ele entrega mais dignidade para esse ataque, né, para ser esse QB1, mas ainda tem muitos problemas também. Acho que não dá para dizer que ele vai ser a solução. Pelo contrário, acho que a torcida dos Giants ainda vai passar até um pouquinho de raiva com ele em alguns momentos, mas menos do que com Daniel Jones e menos do que com Tommy DeVito, disso eu tenho quase certeza. Certo? Não esqueçam, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, valeu e